Crianças, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que hoje é uma data muito especial? Hoje nós comemoramos o Dia do Aventureiro. Você sabe o que é um aventureiro? Algumas igrejas possuem o Clube dos Aventureiros, outras não. Mas a Igreja Adventista, ela tem o Clube dos Aventureiros e também dos Desbravadores. No Clube dos Aventureiros, as crianças aprendem coisas lindas sobre a natureza, sobre a Bíblia, a palavra de Deus, aprendem coisas para a vida, fazem atividades legais ao ar livre e é muito legal. É o melhor jeito de ser criança, é ser uma criança aventureira. Tem um trecho do hino dos aventureiros que diz assim: somos aventureiros alegres que confiam no amigo Jesus. Exatamente. Nós podemos sim confiar em nosso amigo Jesus porque ele é nosso amigo. Bem, mas a história de hoje conta sobre uma menina que tinha medo de Deus. Que ruim, né? Ela achava que Deus era um Deus bravo, carrancudo, que estava sempre de olho nela, observando quando ela fizesse algo de errado para ele acusá-la. E assim ela sentia medo de Deus. Um dia, finalmente, ela descobriu que não precisava sentir medo do Papai do Céu. Sabe como foi isso? Vamos ouvir a história. Bem, a pequena menina não entendia muito bem por que algumas coisas ruins tinham acontecido com ela. Será que ela não era uma menina assim tão boa e por isso Deus a havia castigado? Por tantas coisas ruins que aconteciam e também por ela ouvir alguns adultos dizerem que Deus castigava, que Deus tinha um inferno preparado para quem fosse desobediente. Ela ouvia aquelas coisas e isso também fazia com que aquela criança sentisse medo de Deus. A menina sabia que Deus era o governante de todo o universo. E será que esse Deus tão poderoso poderia também ser seu amigo? Bem, Deus estava olhando com muito carinho para aquela criança. E um dia ele deu a ela dois sonhos muito especiais. No primeiro sonho, ela visitava o templo de Deus. Logo depois teve um segundo sonho. E nesse segundo sonho, ela teve um encontro com Jesus. Foi mais ou menos assim. Um anjo apareceu para ela e perguntou se ela queria ver Jesus. Ela disse que sim. E então, no sonho, o anjo disse que ela deveria lhe pegar a sua mochila, uma maleta e colocar as coisas mais importantes que ela tivesse ali dentro, para então acompanhá-lo nessa pequena viagem. Então, no sonho, a menina coloca suas coisas mais importantes naquela mala e segue então acompanhando o anjo. Ele a conduziu por uma escada que era alta e um pouco frágil. E o anjo disse: olhe sempre para cima, para que você não tropece e nem caia. E então ela foi acompanhando aquele anjo por aquela escada. Quando chegou ali no último degrau, a menina viu uma porta. Então o anjo disse: deixe as suas coisas aí. Ela então colocou as suas coisas ali e o anjo então a tomou pela mão e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, sabe quem estava ali dentro? Jesus! A menina ficou muito feliz. Jesus olhou para ela no sonho com um olhar bondoso, um rosto tão amável e sorriu para ela. E então ele passou a mão em sua cabeça e disse para aquela criança: não tenha medo. Naquele momento, então, no sonho, a criança entendeu que Jesus era igual a Deus. Portanto, Deus também a amava e ela não precisaria mais ter medo de Deus. Então o anjo segurou ela pela sua mão e a conduziu então de volta para sua casa. Algo interessante é que, antes de ela acordar desse sonho, o anjo entrega para a menina um novelo de linha verde. E ele então pede para que ela segure essa linha verde e coloque perto do seu coração. E ele disse:
Sempre que você quiser ver Jesus, você deve esticar esse fio e ele não pode ficar embaraçado. Sempre que quiser ver Jesus, estique esse fio. Então a menina acordou e entendeu que aquele fio verde que o anjo falou representava a fé. Daquele dia em diante, a menina nunca mais teve medo de Deus e entendeu que o seu pai, o Pai Eterno, é um Deus maravilhoso, que se importava com os seus sentimentos e se importava também com a sua vida. Sabem, crianças, na Bíblia há um texto muito lindo que diz o seguinte, em Mateus, capítulo 19, os versículos 14, diz assim: Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçam, porque delas é o reino de Deus. Esse texto nos mostra que Jesus e Deus ama as crianças, e o reino de Deus é delas. Por isso, não devemos ter medo e nem permitir que algum comentário de alguma pessoa adulta ou de outra criança faça com que você tenha medo de Deus. Você não precisa ter medo do seu pai, porque ele te ama. Essa história, esse sonho, quem teve foi uma menina que, quando se tornou adulta, ela ficou sendo a mensageira de Deus. Estamos falando de Ellen White. Ela nunca mais teve medo de Deus. Vocês também poderão ter um pedaço assim de um fio verde. Quem sabe coloque ali no meio da sua Bíblia. E sempre que você olhar para esse fio verde, você poderá se lembrar que Deus é seu Pai, que Ele te ama e que Ele está ansioso para receber a mim, a você, a todos nós no reino maravilhoso que Ele está preparando para todos os que o amam. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, muito obrigado por ser um Deus de amor. Obrigado porque o seu amor lança fora todo medo. Obrigado por cuidar de nós e estar preparando o céu para a gente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história. Bem, como vocês sabem, nós estamos aqui nesse projeto contando histórias verídicas, histórias reais sobre os pioneiros, a vida, as experiências dos pioneiros da igreja. Por isso é importante que você se prepare com antecedência para ter aí na hora da história o material necessário. E nesse caso, um novelo de fio verde. Como a história se trata, de um fio especificamente verde, não dá para levar assim outra cor de linha, Então é importante que você arrume aí com alguém, quem sabe aí uma pessoa que faz tapete, Arrume aí então um novelo de fio verde. E outra coisa interessante, que é uma ótima dica, é você preparar não apenas assim pedacinhos de fio verde para entregar para as crianças, mas quem sabe você poderia assim cortar um pedacinho do fio verde, mas anexá-lo ali a um pequeno marca-página. Você pode fazer um marca-página com uma imagem, do templo de Deus, ou com uma imagem de Jesus no céu, e ali colocar aquele fio verde para que a criança tenha esse material assim mais durável e coloque ele no meio da sua Bíblia, no meio de um livrinho especial que ela tenha, para que ela, ao ver isso, ela se lembre da história, Então, tenha em seu coração a verdade de que ela não precisa ter medo de Deus, porque Ele a ama. Se na sua igreja não tem clube dos aventureiros, é interessante você levar uma imagem de uma criança aventureira, Alguma imagem que represente o que é o clube dos aventureiros, para que eles entendam. Às vezes também a igreja não tem o clube, mas as crianças participam do clube em outro lugar. Mas pode haver igrejas onde não tenha clube e as crianças não participem de nenhum clube. Então é interessante você explicar para elas, o que é o clube, o que é os aventureiros, para que a história fique assim mais, ela possa entender, Você vai levar ainda como recurso uma mala, uma mochila, alguma coisa para esse momento onde a menina acompanha o anjo, com as suas coisas. E leve também, como de costume, a sua Bíblia. Nessa história, você poderá já levar a Bíblia aberta no texto, então, de Mateus, capítulo 19, e o versículo 14, que é o texto que nós lemos para a história de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, prepare a história com antecedência. Se você
repassa a história para outras pessoas do seu grupo, né? Aí do departamento infantil, repasse com antecedência para que a pessoa possa preparar, né? Principalmente ali a linha verde e quem sabe então, né, esse papelzinho, essa lembrancinha, esse marca-página para ser entregue para as crianças no final da história, ok? Que Deus te abençoe e até a próxima.